mas hoje estamos aqui para louvar o Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, fica de pé. Romanos capítulo 11, versículos 33 até o 36. Romanos 11, 33 ao 36. A palavra de Deus nos fala da maravilhosa sabedoria dos desígnios de Deus, né? Ele diz assim, o apóstolo Paulo escreve dizendo estas palavras, Romanos 11, 33 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos ler esse último versículo? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Graças a Deus. Senhor, abençoa a Tua palavra ao nosso coração nessa noite. Fala através dela conosco, que nós possamos ouvir a Tua própria voz, falando no nosso íntimo, tocando no nosso ponto da nossa necessidade e exaltando o Teu nome glorioso, porque tudo provém de Ti e tudo é para o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos com ações de graças. Amém. Amém. Pode sentar. Irmãos, a nossa vida encontra sentido quando nós encontramos a Deus. Quando uma pessoa está longe do Senhor, nós falamos que a pessoa está perdida. Por que perdida? Porque ela não conhece o seu Criador. E a Bíblia diz que nós viemos de Deus e nós um dia o quê? Voltaremos para Deus. Né? Nós tivemos semana passada alguns irmãos que partiram, mas a nossa vida está aqui por algum tempinho. Se a gente está aqui respirando, andando, caminhando, trabalhando, fazendo, é porque Deus tem investido na nossa vida. Deus tem acreditado em nós, Deus tem dado esperança para nós, Deus tem um propósito na nossa vida. Às vezes a gente não entende. Porque às vezes, quem passa por problema aqui, levanta a mão. Porque nós passamos por problemas, nós passamos por adversidades. Mas é por causa de Deus que trouxe os nossos problemas ou fomos nós? A Bíblia fala que foi o pecado do homem que o levou a todo tipo de mal. Então quando nós encontramos o Senhor, a nossa vida ganha sentido. Nesse versículo fala assim, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Deus é o causador, o originador de todas as coisas. Em teologia, né, a gente estuda um pouquinho e alguém definiu a Deus com as seguintes palavras: Deus como a causa das causas. Se não existisse Deus, nós não existiríamos também. Nós existimos nele. O apóstolo Paulo escrevendo lá, falando lá, acho que com Atenas, fala assim que nós nos movemos, nós existimos nele, nós estamos nele. Ou seja, quanto mais a pessoa pensar em si mesmo, ela vai ter que se reportar para além de si, para o Criador. Porque nós não somos em nós mesmos alguma coisa. Nós recebemos uma vida. A palavra de Deus diz que o homem passou a ser alma vivente quando Deus o quê? Soprou e fez dele alma vivente. Se Deus sopra, nós ganhamos vida. Se Deus, nós perdemos a vida. Se Deus tirar o sopro de vida de nós, nós estamos perdidos. Se Deus tirar o seu favor de nós, nós estamos miseráveis. Se não for Deus na nossa vida, o homem está
totalmente, completamente perdido e sem esperança. Por isso, nós precisamos olhar para o Senhor. A palavra fala que Deus é o originador, a causa de todas as coisas. Hebreus, o autor aos Hebreus, ele falou assim: Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Deus está no princípio, né? A palavra fala lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então Deus está no princípio de todas as coisas. Deus é o princípio de todas as coisas. Aliás, a Bíblia fala assim: no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Quando a pessoa coloca Deus no princípio, tudo se ajeita, tudo se encaixa, tudo fica no lugar. Quando a pessoa tira Deus do primeiro lugar, a vida da pessoa fica totalmente bagunçada, desestruturada. O salmista no Salmo 14, depois no outro salmo que repete quase todo o teor, ele diz assim: diz o insensato no seu coração, não a Deus. E daí o passo seguinte é: corrompem-se e praticam iniquidade. Quando a pessoa tira Deus da sua vida, o que ela vai fazer é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Quando a pessoa se afasta de Deus, a vida do ser humano fica totalmente sem direção. Eu não sei quantos aqui já viram aquele ditado popular que chama barata tonta, né? Não sabe para onde vai, fica... É assim. A vida sem Cristo, sem Deus, está perdido. Quando nós encontramos o Senhor, nós descobrimos que Deus é o nosso Criador. Ele nos criou. Ele nos criou, Ele nos formou. Ele nos fez pela palavra do seu poder. A palavra que é usada lá no livro de Gênesis para descrever a criação, não é uma palavra como a gente tem assim: eu vou criar esse púlpito aqui com essa madeira, e daí pegar essa madeira ou com esse compensado, e vou colocar uma chapa aqui assim, e daí vou cortar nessa medida, e depois nessa outra aqui, depois fazer uma inclinação. E o homem faz isso, mas Deus não. Deus trouxe a existência, Deus fez existir. Então, a palavra que é usada é bara, que significa que Deus fez do nada. Deus fez as coisas surgirem tão somente pela palavra do seu poder. Então Deus é aquele que nós devemos toda a nossa reverência, todo o nosso amor, toda a nossa gratidão. Quando você pensa em Deus, você se eleva ao Criador, ao teu Criador, ao teu sustentador, não apenas Criador, mas a palavra fala lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Ele criou todas as coisas e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus não somente criou, e de uma forma maravilhosa, de uma forma ímpar, de uma forma sem igual. As pessoas ficam procurando encontrar uma terra, algum lugar como a terra. A terra tem uma posição adequada. Tem vários milagres que acontecem na terra. Por exemplo, se a terra fosse um pouquinho mais distante do sol, o que aconteceria? Nós morreríamos congelados. Se a terra fosse o quê? Um pouquinho mais perto do sol, nós morreríamos o quê? Queimados. A posição da terra é tal que não somente a terra, mas a palavra de Deus diz que Deus criou o firmamento e colocou águas em cima e águas embaixo e fez a atmosfera. E fez a terra girar, não de uma forma qualquer, mas tem uma inclinaçãozinha que ela tem, que ela faz um giro totalmente em torno do sol e leva um período exato, e leva aquele período, naquele período vão mudando as estações. Ou seja, Deus sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder.
Deus está sustentando a tua vida. Deus está fazendo com que o sangue circule no seu organismo, que o seu coração de manhã, de tarde, de noite, bombeie o sangue que você precisa para fazer circular a sua energia. Deus está dando capacidade de você respirar. Quando a pessoa para de respirar, ela morre. Ou seja, nós pagamos pelo ar? Não. Alguém falou assim, quem sabe quanto custa um negócio de oxigênio? Cresce, que alguém falou, não sei se é verdade, que um cilindro de oxigênio pode custar R$500. Dá uma respirada aí. Quanto que você está pagando? Quanto você está pagando? Quanto você está pagando? Né? Você está pagando alguma coisa? A água que nós bebemos, né? Se você vive sem muita coisa, mas você não vive sem água, sem energia elétrica você vive, sem microfone você vive, sem carro você vive, sem água não. Sem água não. Sem comida a pessoa pode até ficar alguns dias, mas vai fragilizando. Agora, se a pessoa não tiver água, ela morre. Desidratação mata, né? Então, nós somos feitos pelo Senhor. Deus nos criou, Deus nos sustenta. E mais do que isso, Isaías 44, versículo 6, se você puder abrir lá, abra Isaías 44, versículo 6. Diz assim: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Diz aqui a palavra: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor. Deus nos criou, Deus nos sustenta, Deus nos redimiu. Ele é o nosso Redentor. Ou seja, o que é a figura do Redentor? Aquele que é capaz de comprar de novo, de resgatar, de readquirir, de tomar posse para si. O homem se afastou do Senhor, o que aconteceu? O homem ficou nas mãos do diabo. E meus irmãos, o diabo, ele faz da vida de uma pessoa uma desgraça. Satanás, ele estraga, ele corrompe, ele quer matar, roubar e destruir a vida das pessoas. Com todo tipo de coisa errada, com todo tipo de coisa ruim. Ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus Cristo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele é o Redentor, Ele é o nosso Redentor. Então, tudo está com Deus e a palavra fala, Ele está no princípio. O livro de Apocalipse fala, Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Deus está no começo como Criador. Deus está no fim. Deus também está no fim. A palavra do Senhor fala que tudo converge para Ele. Tudo. O seu trono é o trono de excelência. A sua glória é a glória sem igual. Nós nascemos de Deus e nós voltamos para Deus. Ou seja, tudo está em torno do Senhor. A nossa vida depende de Deus continuamente, eu e você. Ele é o primeiro, mas Ele é também o quê? O último. A palavra fala, Ele é o ômega, Ele é o último. Ele é o que há de vir. A palavra fala, aquele que era, que é e que há de vir. Nós estamos caminhando para Deus. Nós não sabemos quando nós vamos encontrar. Nos livros dos profetas, aquela exclamação, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Nós estamos caminhando para Deus. Ele está na frente. Nós vamos ter que comparecer todos diante dele. A palavra fala que um dia todos prestarão contas diante do Senhor. Todos, grandes e pequenos, sábios e ignorantes, ricos, pobres. Todas as pessoas que nasceram lá atrás, que nasceram hoje, que nascerão no futuro.
Todos um dia estarão diante dele. Ele está no fim, ele é o fim. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 17 fala assim, abra sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 1, versículo 17. Romanos um pouquinho, vai lá para Colossenses 1, versículo 17. O que fala a respeito disso? Diz-nos assim, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E no versículo 16 fala assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e o quê? As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado para ele. Ou seja, nós estamos caminhando para Deus, para encontrar com o Senhor. Nós vamos cedo ou tarde ter que encontrar de volta com o Senhor. Alguém pode falar assim, não, mas eu não creio em Deus, eu não vou me encontrar com Ele. Vai sim, vai sim. Todos, grandes e pequenos, um dia estarão diante do trono do Senhor. Nós nascemos de Deus e nós voltamos para Deus. Ele está no final, Ele é o que há de vir, aquele que era, que é e que há de vir, o Senhor Jesus que voltará em breve. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Faz 2000 anos que o Senhor Jesus veio, entregou a sua vida por nós, mas Ele disse, eu voltarei, eu voltarei. O Senhor Jesus há de vir, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele quem tem a última palavra. É Ele que tem a última palavra na minha vida. É Ele quem tem a última palavra na tua vida também. É Ele quem diz, e é Ele quem ordena, e é Ele quem faz. Ele está no começo e Ele está no final. Mas a palavra fala, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Watchman Nee, que foi um cristão chinês, um pastor cristão chinês, ele escreveu, ele também é aquele que opera. E onde ele opera, tudo acaba em glória. Onde ele opera, tudo acaba em glória. Nossa dificuldade é compreender o outro fato vital, que ele está não só no começo, não só no final, mas ele está o quê? No meio. Por meio dele. Por meio dele. Através dele. Na ação dele. Tudo acontece pela permissão de Deus. Pela ação de Deus. Ele está no começo, ele está no final, mas ele está no meio. É por meio dele. Deus é aquele que age em todas as coisas. Lá no livro de Isaías, voltando lá para o profeta Isaías, no capítulo 44, 43, diz a palavra do Senhor, Isaías 43 fala, agindo eu, quem impedirá? Isaías 43, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Agindo eu, quem o impedirá? Ou seja, a ação do Senhor é completa. Se Ele quiser destruir alguém, Ele o fará. Se Ele quiser fazer perecer, como por exemplo Herodes, que Herodes falou assim, não, agora pegou Pedro, pegou Tiago, mandou passar a fio da espada a Tiago, e agora pegou Pedro preso também, e ele pretendia fazer o mesmo com Pedro. Mas naquela noite o Senhor deu livramento para Pedro, e Pedro foi liberto.
Mas passaram-se alguns dias, Herodes estava lá e as pessoas falaram, é voz de Deus e não de homem, recebendo um monte de elogio, e que a palavra de Deus fala assim, Herodes, por não ter dado glória a Deus, comido de vermes, expirou na hora. Ou seja, Deus é aquele que nós dependemos dele completamente, eu e você. Nós dependemos dele ao nascer, ao viver e ao morrer. Sem o Senhor a nossa vida nada é. Ele age no meio. Ele é aquele que é. A palavra fala em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Quando Moisés recebeu a visão da sarça ardente. Quem lembra da sarça ardente aqui? Quem lembra da sarça ardente? Moisés teve a visão da sarça ardente. E quando Moisés chegou perto, o Senhor falou assim, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. E depois da conversa, Deus falou com Moisés, Moisés, eu estou chamando você porque eu vou te enviar para Faraó, para você tirar o povo de lá. Daí o Moisés falou assim, mas Senhor, como vai ser? E Deus fez vários sinais e falou assim, e quando perguntarem pelo teu nome, que eu direi? Dirás, o eu sou me enviou até vós. O eu sou. A Bíblia fala, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. E o Senhor é aquele que age de uma forma sobrenatural. Ninguém pode deter a ação de Deus. Ninguém pode parar a ação de Deus. Se Deus falar alguma coisa, assim será feito. Por isso nós precisamos ter temor do Senhor. A palavra fala, não temer ao homem, não temer a qualquer outra coisa, mas temer tão somente a Deus. Por quê? Ele é a quem nós vamos prestar contas. Nós não podemos deter a ação de Deus. Quando Gamaliel, que foi aquele instrutor de Paulo, e chegaram falando para Gamaliel, Gamaliel, olha essa situação da igreja, os cristãos estão chegando aí, fala assim, daí o Gamaliel falou assim, olha, tomem cuidado, porque se essa obra é dos homens, ela vai perecer, como pereceu tantas outras. Agora, se esta obra é de Deus, ninguém a poderá deter, para que nós porventura não nos achemos lutando contra Ele. Ninguém pode deter o Senhor. Ninguém pode ir contra o Senhor. A coisa mais sábia que um homem pode fazer é se submeter à vontade de Deus. Ó Deus, faça em mim a tua vontade. Vamos repetir? Ó Deus, faça em mim a tua vontade. Faça em mim a tua vontade. Ele é aquele que é. Jesus, quando ele veio e se apresentou, ele disse, eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou. Parece que Jesus, ele captou toda aquela expressão que Moisés tinha recebido lá no Antigo Testamento e ele trouxe para si mesmo. Eu sou. Eu sou. Eu sou o Deus que estava lá. Eu sou o Deus que opera hoje. E Jesus fez os milagres. Ele multiplicava os pães e dizia, eu sou o pão da vida. Ele ressuscitou os mortos e dizia, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, o Senhor Jesus é tudo que Deus é. Ele é todo-poderoso. Ele continua agindo. Jesus, no capítulo 15 de João, versículo 5, ele diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, a nossa vida depende de Deus. A ação de Deus é todo poder. Deus é um Deus que age com todo poder. Deus é um Deus imprescindível. O nosso Deus é imprescindível. Sem mim, nada podeis fazer.
Você vai tentar fazer alguma coisa, se não for na bênção de Deus, se não for na direção de Deus, você não vai fazer. Você não vai fazer. Não tem como você fazer. Se Deus não permitir, se Deus não consentir, se Deus não te abençoar, você não fará. Agora, se você estiver na direção de Deus, não há quem possa deter também. Se a direção é de Deus, se a voz é de Deus, se a vontade é de Deus, como diz um cântico assim, ninguém detém, é obra santa, é a causa do Senhor. Amém? Então, Jesus é aquele que faz todas as coisas. Sua presença é a que faz diferença na nossa vida. E a palavra fala em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus é um Deus que age com todo poder. Deus é alguém essencial, fundamental, necessário em todas as coisas da ação humana. E Deus é um Deus que completa aquilo que faz. Deus não deixa a sua obra inacabada. Às vezes você passa em alguns lugares e vê coisas inacabadas. É obra de homem. Porque a ação de Deus é uma ação sobrenatural. É uma ação perfeita, é uma ação completa. Deus não deixa obras inacabadas. Nenhuma obra sua ficará inacabada. Aquilo que Ele começou, Ele realizará, Ele completará. E a bênção que nós precisamos é o seguinte: se Deus começou a sua boa obra em mim, Ele vai completar a sua obra em mim. Se Deus começou a sua obra em você, Ele vai completar a sua obra em você. Posso ouvir um amém? Deus vai fazer, Ele vai completar a sua obra, porque Ele está no meio, Ele age. A palavra fala em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar. Deus é quem efetua em vós o desejo e a concretização do desejo. Ele coloca e Ele traz o resultado final. Ele é a semente e Ele traz o fruto completo. Amém? Então, irmãos, nós precisamos hoje colocar a nossa vida diante do Senhor. Buscar a graça de Deus para que nós estejamos na vontade de Deus. E para concluir, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no Salmo 139. Salmo 139, o salmista fala da grandeza de Deus, da soberania de Deus. E no versículo de número 7, ele fala: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Olha a pergunta que ele faz. Vamos repetir? Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Não posso fugir da presença de Deus. É impossível. Eu vou ter que encontrar com Ele. Eu estou caminhando em direção a Ele. Positivamente ou negativamente. Nós vamos ter que encontrar o Senhor. Mas eu gosto como esse salmo conclui, como ele completa, como ele finaliza. Ele fala no versículo 23, Davi, ele escreve: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me
pelo caminho eterno. Ele fala, sonda-me, Senhor. Sonda-me. Ele fala, conheça-me, conheça-me. E ele fala, guia-me pelo caminho eterno. Irmão querido, Deus deseja que você esteja mais perto dele. Ele deseja agir na sua vida. No começo, quando você estava sendo formado. Deus deseja completar a sua vida e levar você até o final, até a sua glória. Mas Deus deseja estar conosco hoje aqui, agindo na nossa vida, hoje, pelo seu poder e graça. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Se você quer a ação de Deus na sua vida, a presença do Senhor Jesus, para fazer de você segundo a sua vontade, eu gostaria de convidá-lo, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Falar assim, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor complete a sua obra em minha vida. Que o Senhor faça de mim como o Senhor quer. Eu quero ser um servo do Senhor. Eu quero andar nos teus caminhos. Eu quero te amar. Eu quero fazer a tua vontade. Eu sei que um dia eu vou comparecer diante do Senhor. Mas hoje eu quero dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Faz tua obra em minha vida. Em nome de Jesus. Faz tua obra em minha vida. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Pai. Ó Jesus, nós te louvamos porque o Senhor nos criou para ti, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Tu és digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Um dia nós declararemos glória, 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 e para sempre cantaremos glória ao teu nome, porque tu és grande, tu és infinito, tu és insondável, tu és maravilhoso, Pai. Ó Deus, derrama a tua bênção, o teu favor. E ó Pai, ajuda os meus irmãos aqui nessa noite, ó Pai, a encontrarem este poder de Deus, esta ação maravilhosa de Deus, o agir do teu Espírito em suas vidas, ó Pai, de tal maneira que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, que a glória de Deus invada a nossa vida, que o Espírito de Deus invada o nosso coração, que nós possamos ser para ti, Senhor. Ó Deus, encontrar com o Senhor, cada dia estar com o Senhor, não fugir do Senhor, mas ser guiados por ti, sermos conduzidos, e ó Deus, como tua criação, darmos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje, amanhã e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, louvado seja o nome do Senhor.